Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o José Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema que, infelizmente, ainda faz parte da realidade de milhares de mulheres brasileiras. Trata-se da violência obstétrica. Esse é um fenômeno que ocorre dentro dos espaços de saúde, só que ele vem refletir ali desigualdades estruturais, discriminação de gênero e a ausência de efetividade de direitos humanos e reprodutivos. E, para essa conversa, eu tenho a honra aqui de receber hoje a doutora Jeane Gazzaro Martello, que é defensora pública do Estado do Paraná, especialista em direito das famílias, sucessões e registros públicos e com sólida trajetória acadêmica e atuação prática na defesa dos direitos das mulheres e que recentemente participou da criação de um minucioso relatório do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa das Mulheres, da Defensoria Pública do Paraná. Então, seja muito bem-vinda, doutora Jeane, é uma honra recebê-la aqui. E para quem não sabe, a Jeane foi uma das minhas professoras do curso de segunda fase que eu fiz especificamente para a Defensoria do Paraná. E então, para além de todo esse currículo dela que eu acabei de dar uma pincelada aqui para vocês, que já mostra ali por si só o quão qualificada ela é, ainda pude experienciar ali na prática dos estudos toda essa bagagem dela. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, doutora Jeane. Muito obrigada, bem-vindos e bem-vindas a esse episódio. Muito obrigada, José, pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui, podendo falar um pouquinho da atuação e do trabalho no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. E para dissecar um pouquinho esse relatório também, que diz respeito aos anos de 2022 a 2024. Então, eu ainda não atuava no NUDEM, né? Eu cheguei depois do relatório, mas daqui para frente também, né? Daqui 2 anos vamos publicar mais um, né? Um compromisso bianual. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Eu que agradeço novamente. E para quem quiser ver o relatório, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para que vocês acessem, porque ficou muito bom. É um tema super importante e que a gente tem que lançar visibilidade sobre ele, porque há muitos casos de subnotificação. Então, se você quiser dar aprofundada, além da apostila que vai ter aqui ao final do episódio, na descrição, a gente vai também deixar disponibilizado aqui o link para esse relatório do NUDEM da Defensoria do Paraná. Então, feita a recepção aqui dessa convidada maravilhosa, a gente vai entender agora um pouco da violência obstétrica. E também aqui ao final, antes que eu me esqueça, eu quero saber tudo aí da preparação da senhora para se tornar a defensora, viu? E se você também tá curioso, fica com a gente que depois do tema a gente também vai conversar sobre a trajetória da doutora Jeane até a Defensoria Pública. Então, vamos lá. Jeane, quando a gente fala em violência obstétrica, muitas pessoas elas ainda têm uma dificuldade de entender do que exatamente se trata, porque a gente está aí diante de um conceito que ele não tem uma definição única no Brasil e, apesar disso, ainda existem evidências ali que mostram que a violência obstétrica, infelizmente, é uma prática recorrente. Segundo o que eu pude notar aqui das pesquisas sobre o tema, historicamente o parto era um momento íntimo das mulheres, geralmente realizado ali em casa com parteiras. Só que aí, com o tempo, especialmente a partir do século XIX, esse protagonismo feminino foi sendo substituído por uma lógica médica e hospitalar em que a mulher deixou de ser sujeito central para se tornar, muitas vezes, ali o objeto de intervenção. Isso está exposto, inclusive, no relatório do NUDEM, que você participou aí da produção. Então, você poderia explicar aí para a gente o conceito de violência obstétrica e se isso está previsto em alguma legislação brasileira, o conceito da questão da violência obstétrica, por favor? Claro, então, a violência obstétrica, ela pode ser entendida como qualquer ação ou omissão que cause para a mulher no pré-parto, na gestação, no parto, até no pós-parto e no puerpério,
Sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento emocional, abuso sexual. Isso inclui desde intervenções médicas, como também por outros participantes da equipe de saúde ou até mesmo do local, como, por exemplo, a recepção do hospital, que não faz parte, né, da equipe de saúde propriamente dita, mas faz parte da equipe do local em que a mulher está sendo atendida. Posso citar alguns exemplos, como intervenções médicas desnecessárias, episiotomia quando não tem indicação, né, que para quem não sabe é um corte que é feito, né, supostamente para ajudar, né, no desenvolvimento do parto natural, até mesmo práticas, proibidas, como negar acompanhante, negar a presença de doulas. A OMS já tem esse conceito há alguns anos, mas no Brasil nós não temos ainda uma legislação federal que nos traga esse conceito, né, que tipifique essa violência. No Paraná temos, né, no Código da Mulher Paranaense tem uma definição do que caracteriza a violência obstétrica, que é mais ou menos nesses termos que eu delineei. É uma forma de violência de gênero, né, está diretamente relacionada ao modo como a sociedade enxerga a mulher, o corpo, sua sexualidade, e como você mesmo disse, de substituir o protagonismo feminino, então de apagar a mulher como sujeito e enxergar como objeto que está trazendo outro sujeito ao mundo. Perfeito. Doutora, já puxando aí um gancho desse próprio conceito que a senhora explicou, é interessante notar que esse tipo aí de violência, ele não vem então ser só uma violência física, né, mas também verbal, psicológico e além disso, e aqui você pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que um dos maiores problemas sobre a temática seja o seguinte: muitas mulheres não reconhecem essas práticas como violência na maioria das vezes, porque elas acabaram sendo ali naturalizadas dentro das instituições de saúde. E aí, segundo as leituras que eu fiz, o parto, que deveria ali ser uma experiência de autonomia e protagonismo, ele acaba ali se transformando em um processo impessoal, doloroso e até mesmo desrespeitoso, né? E no relatório do Nudem, isso foi abordado. Nele, consta que as regiões do Paraná, por exemplo, que possuem os maiores índices ali de denúncias desse tipo de violência, eles se concentram nos espaços em que há agentes difusores desse tema, né, que ajudam a dar maior visibilidade a ele, como a Defensoria Pública, não é mesmo? Sim, nesse relatório bianual, a cidade campeã de denúncias que recebemos foi Curitiba, né. Não só por ser a capital, né, e por ter ali uma maior população, mas com certeza vinculado ao fato de haver mais educação em direitos, né, haver maior presença da defensoria pública. Outras cidades como Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, que também figuram nas cidades com mais denúncias, são cidades em que há defensoria pública. Então, é muito importante trazer essa discussão para o espaço público e capacitar as mulheres para que elas consigam reconhecer quando elas sofrerem alguma violência desse tipo. Nós temos muitos casos de denúncias que acontecem quando a eventual ação indenizatória já está prescrita, porque realmente essas mulheres elas demoram, às vezes é no segundo parto que elas vão entender que aquilo que aconteceu no primeiro parto foi uma violência. Entendi. E esse panorama aí, ele acaba não sendo isolado, né? Porque no Brasil, os dados aqui das pesquisas acabam mostrando que a gente está diante aí de um quadro persistente e preocupante. E quando a gente olha para os números da realidade brasileira, essa situação se torna ainda mais alarmante. Hoje, praticamente todos os partos eles são hospitalares, porque a gente chega aqui num percentual de mais de 98%. E dentro desse cenário, a gente tem uma taxa de cesarianas que chega a 56% na população geral, com um contraste gritante, cerca de 40% no sistema público e outros impressionantes 85% no setor privado. Isso aí é muito superior aos 10 a 15% que são recomendados pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que é que esses dados eles podem acabar revelando para a gente, doutora Jeane? Então, esses dados, eles se ligam muito à cultura médica intervencionista, né, que existe na nossa sociedade. E também a um receio de desrespeito, né, na hora do parto natural. Então, muitas mulheres de risco
habitual, em que o parto não é de alto risco, nem não tem indicação para cesariana, né, mas no setor privado existe essa possibilidade de escolha, então 85% no setor privado é um percentual muito alto, que vem justamente desse receio. A pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, revelou que dentre essas mulheres que não tinham, gravidez de risco, apenas 5,6% conseguiram ter um parto normal sem nenhum tipo de intervenção. Então essa cultura intervencionista, né, ela priorizando procedimentos médicos, né, em detrimento do processo fisiológico e da vontade da mulher, ela acaba confirmando aquilo que a gente falou antes, de que a mulher não é considerada como um sujeito nesse processo do nascimento, né. Então nós temos, eh, mulheres que são levadas para cesarianas sem qualquer indicação clínica, né, diferentemente do que é recomendado pela OMS. E é importante também, ressaltar que a cesariana, ela é uma cirurgia, né, então ela é uma cirurgia abdominal grande, né, então ela eleva o risco de complicações em comparação ao parto vaginal. E a mortalidade materna, embora rara, né, é de 3 a 7 vezes superior à do parto vaginal. Então, essa cultura, né, que se criou de desse receio do parto vaginal, na verdade, deveria ser invertida, porque a cesariana ela tem muitos mais riscos do que o parto natural vaginal. E isso acaba atrelando também essa questão de difusão, né, do tema, né, para desmistificar justamente essa questão das maiores chances de complicação. E por essa sua fala, teve um ponto também que me chamou bastante atenção, que também consta do relatório, que é a questão do modelo dito médico-centrado, intervencionista e hierárquico. Esse foi um conceito muito interessante que eu vi lá dentro do relatório. Então eu queria saber que se você poderia explicar aqui de forma breve o que que seria isso e qual seria então a alternativa a ser proposta a esse modelo. Claro, todo o fenômeno da violência obstétrica e desse modelo médico centrado, ele tem que ser compreendido dentro da sociedade que a gente vive hoje, que é capitalista, racista, patriarcal, e de medicalização dos corpos femininos. Historicamente, os partos aconteciam dentro de casa, num espaço doméstico, com doulas, com parteiras da comunidade. Então, era protagonizado só por mulheres. Até os homens, eles saíam da casa, né? Então, realmente, o protagonismo e o controle desse momento era das mulheres, da mulher que estava parindo, da parteira, da familiar, da amiga que estava ali. Esse processo, ele foi sumindo, né? E foi se institucionalizando a assistência ao nascimento de forma hospitalar. E inclusive com uma patologização, né, dos processos reprodutivos naturais, então como se fosse, ter uma doença, né. Então a hegemonia desse modelo vem desassociada de evidências científicas, porque a OMS está aí nos falando que a cesariana traz mais riscos, mais complicações, que é mais seguro um parto natural. Só que o parto ele passa a ser conduzido como um procedimento cirúrgico, mesmo quando não for uma cesárea, um procedimento totalmente médico. Então isso também contribui para naturalizar algumas práticas abusivas, porque se você está num ambiente hospitalar, que é controlado pelo médico, e ele fala que tal coisa X tem que ser feita, a mulher está ali naquele momento, obviamente, de fragilidade, né, como que você consegue se impor para que isso não aconteça? Então existe ali uma assimetria de poder, não é colocada a mulher na hierarquia desse processo, e sim a equipe médica, a equipe hospitalar, a equipe de saúde. Então a assimetria de poder desse modelo acaba dificultando o reconhecimento social e jurídico da violência obstétrica como uma forma de violência de gênero. E muitas pessoas nos perguntam: "Ah, mas não é erro médico? Não é violência médica?" Mas é importante que se dê nome às coisas, né, porque dar nome é o primeiro ato de reconhecer que aquilo é relevante. Então a gente acha muito importante que seja chamado de violência obstétrica, daquilo que realmente é. Então, é nesse cenário, assim, de sair desse modelo médico centrado, que atualmente existe um movimento por uma reforma obstétrica, então a alternativa seria a substituição desse modelo médico centrado, intervencionista, em que a hierarquia é controlada pelo médico, né, para um modelo, centrado nas mulheres, baseado na fisiologia do parto como ele é, nas boas práticas, no trabalho interdisciplinar, com a participação de doulas, que aqui no estado do Paraná é garantida por lei, com uma escutativa, com o respeito do plano de parto que foi desenhado pela mulher, pela sua equipe de pré-natal, né. Então, na verdade, é uma transformação radical do modelo adotado hoje em cuidado obstétrico.
que seja construído a partir de uma perspectiva de direitos humanos, de equidade de gênero, de justiça reprodutiva e colocando a mulher no papel central. Perfeito. Essa questão de dar nome ali para ser o primeiro passo é uma questão que a gente também pode até notar em outras questões sociais, como, por exemplo, a questão LGBTQIAPN+, né? Porque às vezes tem muita gente ali que fala de mais letras aparecendo na sigla, mas é justamente para conferir a visibilidade a pessoas que são invisibilizadas, né? E aqui acho que seria justamente essa ideia, né? Trazer à tona o conceito ali de violência obstétrica para evidenciar essa questão. E a partir dessa belíssima explicação sua, a gente acaba meio que voltando ali para a questão de que muitas mulheres acabam não percebendo essa violência, né? Porque socialmente ali acabou se construindo a ideia de que um, e aqui entre muitas aspas, bom parto seria aquele que é rápido e que resulta em um bebê saudável. Então, elas acabam aceitando intervenções dolorosas e invasivas como se fosse algo normal ou até mesmo necessário. Seria essa mais ou menos a ideia? É, eu acredito que nem não seria nem aceitar, né, mas não ter a oportunidade, né, o consentimento livre e informado, ele muitas vezes não é respeitado, então acaba acontecendo ali sem a mulher notar. Essa naturalização dessa violência é um problema muito sério. A experiência do parto acaba sendo marcada pelo medo. Muitas denunciantes, não querem passar por outra gestação, né, porque se sentem impotentes, porque elas perderam o protagonismo sobre o próprio corpo delas. Entendi. E isso tudo que a gente está abordando, ele acaba sendo refletido ali no próprio relatório elaborado pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que é o NUDEM, né, da Defensoria Pública do Paraná, e que trouxe elementos fundamentais. Ao ler ele, eu pude notar que ele evidencia que a violência obstétrica não é apenas um resultado ali de práticas individuais de profissionais de saúde, mas uma manifestação de violência institucional e de gênero. O documento, que é muito interessante de ser lido e recomendo aí que depois do episódio vocês confiram a íntegra dele, ele ressalta que, ao negar informações adequadas, impor procedimentos ali sem o consentimento e impedir o acompanhante, as instituições elas acabam reforçando uma desigualdade histórica que submete as mulheres a um papel secundário na cena do parto. Então a gente volta para essa questão ali do protagonismo da mulher, né, para o modelo médico centrado. Eu achei o relatório muito elucidativo e alinhado com a educação em direitos, Jeane. Então, parabéns aí também por participar do relatório. É realmente. E principalmente a diagramação. Eu também mexo com diagramação e ficou ali muito chamativo e o conteúdo em si também de suma importância. É importante, dar os créditos também, né, à nossa coordenadora do Nudem, doutora Mariana Martins Nunes, que foi quem coordenou esse relatório, e a diagramação é da nossa Ascom, né, eu não sou muito boa nessa parte, mas ficou realmente muito bonito, muito elucidativo, um relatório bem extenso, mas que não é difícil, né, de compreender os dados que estão ali. Ele demonstra como essas mulheres chegaram até nós. Então, aproveitar para divulgar aqui por meio do nosso formulário no site da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Qualquer vítima ou denunciante pode narrar o que aconteceu, e a equipe do Nudem tem 5 dias para dar um retorno, né, sobre essa denúncia, oferecendo aí as diversas espécies de atendimento que a gente pode oferecer para essa pessoa. E esse relatório também é importante dizer que ele se conecta a outros marcadores de vulnerabilidade, além da violência obstétrica. Então, marcadores como raça, classe social, escolaridade. A gente percebe uma grande subnotificação de mulheres negras e pobres, que são as que mais enfrentam dificuldades para garantir um parto digno, estão mais expostas ao risco de violência pela questão da raça e da classe social, mas é o menor percentual das nossas denunciantes. Então tem uma subnotificação, a gente precisa chegar até essas pessoas, né, para
para conseguir descobrir o que aconteceu e buscar as medidas reparatórias cabíveis. Então, isso aí acaba reforçando algo que você disse, né, que a gente não está ali diante apenas de um problema médico ou de escolhas supostamente técnicas, mas também de uma desigualdade estrutural que acaba se refletindo no próprio atendimento obstétrico. Então, seria meio que como se o sistema dissesse de forma velada que a desigualdade existe e persiste. Sim, a violência obstétrica, ela revela o quanto a gente precisa de políticas públicas consistentes e de uma mudança cultural no modo que a gente enxerga o corpo das mulheres, a igualdade de gênero e a própria maternidade. A importância da gente pensar esse fenômeno da violência obstétrica não só no campo de eventual responsabilização civil e penal, mas no campo dos direitos humanos, do direito antidiscriminatório. Ela não pode ser compreendida como um problema individual, é um problema do sistema de saúde, é um problema que revela falhas estruturais do Estado e que precisa de políticas públicas eficazes para que pare de acontecer, né. E já puxando um gancho aqui com isso, é fundamental a gente falar sobre o reconhecimento de direitos e os marcos legais e normativos que buscam proteger essas mulheres. É para esse ponto, então, que a gente vai seguir agora na próxima parte da nossa conversa. Vamos lá. Anne, até aqui a gente mostrou que a violência obstétrica não é um fenômeno isolado, mas sim resultado aí de práticas estruturais que se reproduzem dentro de instituições de saúde. Agora, olhando para o campo jurídico, quais são os principais direitos que já estão assegurados às mulheres nesse contexto da violência obstétrica? Bom, José, como eu disse no começo, o Brasil ainda não tem uma lei que tipifique expressamente a violência obstétrica em âmbito federal, mas nós temos normas importantes e também algumas evoluções. Um exemplo é a Lei 11.108 de 2005, que garante o direito de ter um acompanhante de sua livre escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E é importante ressaltar que esse acompanhante, ele não tem restrições. A gente já recebeu uma denúncia, um questionamento de uma gestante que estava tendo uma restrição por questão de idade do acompanhante, então como se ele não pudesse ser pessoa idosa, né, maior de 60 anos, essa limitação não existe. E a presença do acompanhante não exclui a presença da doula, né, então é importante ressaltar que também tem essa garantia. Também temos a instituição da Rede Cegonha, voltada para garantir um modelo de atenção humanizada à gravidez e ao nascimento, a obrigatoriedade de se observar o plano de parto, então aquilo que a mulher descreve ali, né, no momento que ela não está ainda passando por dores, né, ela vai escrever esse plano de parto antes do momento, para ele ser respeitado naquele momento, se ela deseja ou não analgesia, métodos farmacológicos, não farmacológicos, isso também tem que ser garantido. Métodos de alívio da dor, como aquela bola de pilates, banho quente, uso de fone de ouvido, uso de pente, né. E recentemente também tivemos a política do luto materno, né, a lei promulgada, então também a obrigatoriedade de manterem quartos separados aquela mãe que acabou de, perder, né, o seu filho, seja natimorto ou seja logo depois do parto, daquelas gestantes que estão com o bebê ali recém-nascido, né. Então também um direito que recentemente foi promulgado por lei federal. Nossa, muito importante e eu até havia me esquecido dessa novidade legislativa. E além dessas normas, o Ministério da Saúde, ele já produziu diretrizes técnicas sobre o parto normal e também sobre as cesarianas, tentando ali trazer uma maior racionalidade científica ao atendimento por ocasião da obstetrícia, né? Então, você poderia falar mais para a gente sobre essas questões das diretrizes aí do Ministério da Saúde? Sim, as diretrizes do Ministério da Saúde são voltadas justamente às equipes de saúde, né. Existem as diretrizes de atenção à gestante, elas reforçam a importância da autonomia da mulher na escolha da via do parto. Então, deve ser respeitado ali aquele momento, pelo menos da tentativa do parto natural, só se houver indicação clínica é que se passa para uma cirurgia, né, uma cesariana. A importância também do consentimento informado, então, primeiro você informa para a mulher o que vai ser necessário fazer, ela concorda, ela compreende aquilo e aí você realiza o procedimento. Esse seria o caminho, o fluxo correto. Mas na prática ainda tem uma distância muito grande entre aquilo que está previsto na norma
e o que acontece dentro das maternidades, né. O Ministério da Saúde também já publicou o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para cesariana, que é um documento oficial que estabelece os parâmetros nacionais para a prática da cesariana. Então, tem um objetivo explícito ali de diminuir o número das cesarianas desnecessárias e orientar os profissionais de saúde, né, os médicos, sobre as melhores práticas baseadas em evidências. Então, justamente para buscar um alinhamento da norma e da realidade, é que entra a atuação das instituições de justiça, como a Defensoria Pública. Doutora, e no Paraná, onde você atua, como é que esse quadro da violência obstétrica se apresenta? José, nós temos recebido casos muito significativos, um grande volume de casos também, que tem aumentado nesse ano. Acredito que pela divulgação do trabalho e pela possibilidade agora de o Nudem propor para aquelas mulheres que passarem pela nossa triagem socioeconômica ações indenizatórias. Então, estamos fazendo ações indenizatórias nos casos em que isso é cabível. Temos recebido casos bem graves, mulheres que relatam ter sido submetidas a procedimentos invasivos sem consentimento, negativa de direito ao acompanhante, negativa de direito à doula, mulheres que foram alvo de comentários humilhantes, né, práticas degradantes, e até casos com sequelas para recém-nascidos, pelo uso de manobras já proscritas pelo Ministério da Saúde ou de, equipamentos e ferramentas médicas que não deveriam ter sido utilizadas no caso, e acabam causando algumas sequelas para os recém-nascidos. Também temos 2 casos de morte materna e alguns casos que envolvem também morte fetal, infelizmente. Então, estamos atuando, sempre que recebemos os casos, buscamos contato, buscamos a análise do prontuário médico, quando a assistida nos autoriza, né, a obter o prontuário médico, para verificar o que que é possível fazer, de um modo indenizatório para o caso individual, mas também de um modo estratégico para atuar de forma coletiva, né, que é para isso que o núcleo se propõe. Então já produzimos protocolos, notas técnicas sobre o tema, enfatizando que essas práticas violam não só os direitos individuais, mas, um direito coletivo, né, e direitos previstos, por exemplo, na Convenção de Belém do Pará, direitos, de âmbito internacional, previstos em tratados internacionais. Então, aqui no Paraná, infelizmente, temos recebido ainda casos bem graves. E sobre esses relatórios e notas técnicas da Defensoria do Paraná, eu também obtive acesso a eles e também tá disponível aí no Google, né, para quem quiser acessar, e todos eles vão ficar aqui na descrição para vocês poderem ver. E é muito interessante notar que a defensoria, ela tem buscado ali apenas, não judicializar, né, os casos, mas também atuar aí nessa vertente coletiva, como você acabou trazendo, né, cobrando aí mudanças institucionais nas maternidades e promovendo também ações de conscientização, muito atrelado a essa questão da educação em direitos. Aqui a gente pode até fazer um gancho, né, com a terceira onda renovatória de acesso à justiça do Capelletti e do Brian Gart, né, que fala justamente da tutela coletiva e da chamada vulnerabilidade organizacional, né? Sim, com certeza. O objetivo do núcleo é uma atuação mais coletiva, né, claro que aqueles casos que é cabível a judicialização para buscar uma indenização, a gente está atuando também, mas o nosso objetivo é garantir que isso não aconteça de novo com outras mulheres, né, buscar garantir isso. Então também, são feitas articulações com gestores de saúde, capacitação de profissionais, diálogo com a sociedade. O DEM tem atuado também na incorporação da perspectiva de gênero nas demandas judiciais, com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, do CNJ, que já é obrigatório para todos os magistrados e magistradas, e, elaborando e revisando o protocolo de atuação em casos de violência obstétrica, que o nome é Aline Pimentel, em homenagem a Aline, né, do emblemático caso, que objetiva orientar defensores e defensoras públicas na condução dos casos de violência obstétrica, porque é preciso atuar nesses casos com uma perspectiva de gênero e com uma grande sensibilidade. Nós promovemos cursos de capacitação, recentemente realizamos um na cidade de Paranavaí, aqui no Paraná, por exemplo, e também mini cursos dentro das universidades. No mês passado participei de um mini curso justamente sobre violência obstétrica dentro da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa. Então a educação em direitos ela está constantemente, né, dentro do papel também do Nudem. Nossa, muito interessante e muito importante. Bem, pois esse caminho que a gente
percorreu aqui nos leva a entender que a violência obstétrica é também uma questão de gênero e de desigualdade estrutural, conforme a gente já vem frisando. E é justamente sobre essa dimensão interseccional e discriminatória que a gente vai conversar agora no próximo bloco. Giane, até agora a gente falou de números, de marcos legais e até sobre o papel da Defensoria Pública. Mas é importante a gente destacar também que a violência obstétrica, ela não atinge todas as mulheres da mesma forma como a gente já apontou aqui brevemente antes, né? Ela tem então uma forte dimensão de gênero e também a questão da interseccionalidade que acaba pegando aqui nesse tema. Como é que a questão interseccional, então, vem agravar esse tipo de violência sofrida pelas mulheres? Então, a violência obstétrica é uma violência dentro da categoria violência de gênero, né, como a gente já pontuou antes. Ela nasce de uma lógica histórica de controle do corpo feminino, da saída do protagonismo da mulher como parteira, como controladora do momento do nascimento, para a inserção dentro do modelo médico centrado. E ela se agrava quando atravessa outros marcadores, como raça, classe social, escolaridade e território também, daquelas mulheres que residem mais longe do sistema de saúde propriamente dito. Então, várias pesquisas têm demonstrado que as mulheres negras, indígenas, pobres ou que vivem em regiões mais afastadas ou com menor escolaridade são mais expostas a essa violência. E é aqui que essa interseccionalidade entre gênero e outros marcadores nos revela o tamanho e a gravidade dessa violência. Se você me permite aqui, o caso da Aline Pimentel, que foi julgada ali pelo CEDAW, né, que é o comitê responsável pelo tratado internacional, né, no âmbito da ONU, ele é justamente muito emblemático também nesse sentido da interseccionalidade, né, porque a Aline, ela era uma mulher negra ali de baixa renda e que morreu em 2002 justamente por conta de falhas graves no atendimento obstétrico em um hospital do Rio de Janeiro. E aí, em 2011, o Brasil ele foi condenado internacionalmente. Esse caso, então, evidenciou que essa negligência obstétrica não é apenas um chamado erro médico, né, como você bem pontuou ali no começo, mas também uma violação de direitos humanos que é atravessada aí pelo racismo e também por essa questão da desigualdade social. Sim, esse julgamento é um marco, porque mostrou que a violência obstétrica é uma questão internacional de direitos humanos, é uma questão que, chegou até esse comitê, né, e trouxe essa primeira condenação do Brasil nessa temática. E mostrou que não é um problema só do Brasil, mas que aqui é um grande problema, né. E quando a gente olha para a realidade do Paraná, que é o que a gente apurou no relatório do Nudem, a gente vê uma situação um pouco intrigante, que dos 68 registros válidos ali do primeiro período, 41,1% das mulheres eram brancas, 16,1% se autodeclararam pardas, 5,9% indígenas e só 2,9% pretas. No primeiro ano do nosso Observatório de Violência Obstétrica, nenhuma mulher preta registrou denúncia. Isso, não é porque não aconteceu nenhuma violência com nenhuma mulher preta. Isso evidencia o apagamento das experiências de mulheres negras no sistema de justiça, mesmo diante do racismo institucional na atenção obstétrica. Porque se a gente comparar com os dados do IBGE de 2022, que é o mesmo ano, né, da análise do relatório, o Paraná é composto por 64% mais ou menos de pessoas brancas, 30% pardas, 4 a 5% pretas, 0,9% amarelas e 0,2% indígenas. Então, comparando isso com os dados do nosso Observatório de Violência, do Nudem, a gente consegue ver a subrepresentação das mulheres negras e indígenas entre as denunciantes, né. Então essas denúncias elas não chegaram até a gente. Apesar de o viés racial da violência obstétrica ser amplamente reconhecido pela literatura, pelos organismos internacionais de direitos humanos, então a gente reconhece que há essa interseccionalidade, que o fator raça agrava a violência obstétrica, mas as denúncias não chegaram até a gente.
Então não é porque elas não existem, é por uma subrepresentação. Exatamente. E aí, então, essa questão da interseccionalidade vem justamente evidenciar que a violência obstétrica, ela não vai poder, então, ser analisada ali de uma forma isolada, desconectada. Na verdade, ela está conectada com um sistema muito mais amplo de discriminação que se reproduz dentro das próprias instituições de saúde. Então, é por isso que a gente precisa olhar para ela como parte de uma cadeia de desigualdades que se perpetuam e combater a violência obstétrica significa também acabar enfrentando o racismo estrutural, a desigualdade de gênero e as barreiras socioeconômicas que acabam impedindo o acesso igualitário à saúde, como a gente pôde notar aí dessa questão dos dados. E essa dimensão, ela mostra que o problema ele é até mais profundo, né, do que ele acaba parecendo ser. Só que, ao mesmo tempo, também abre um espaço para a gente pensar em possíveis estratégias de transformação. Então, vai ser justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos lá então, Jeane? Vamos lá, com certeza. Doutora, diante desse quadro tão grave e complexo que a gente acabou de explanar, que mistura violência de gênero, desigualdade estrutural e também falhas institucionais, a pergunta aqui do milhão, a gente pode dizer assim, é como é que a gente pode enfrentar o problema da violência obstétrica? Eu sei aqui que não é uma pergunta com uma resposta fechada e que envolve diversos fatores e que não é possível também, né, trazer uma solução mágica. Mas quais perspectivas dentro dos estudos surgiram aí quanto à questão da violência obstétrica? Eu adoraria ter essa resposta mágica, né, de como resolver esse grande problema, mas eu acredito que o primeiro passo é colocar a mulher de volta no papel de protagonista do seu parto, né, colocar o protagonismo da mulher e acabar com essa hierarquia que existe dentro do modelo médico. Isso passa por práticas de humanização, não significa ausência de tecnologia, não significa voltar a ter todos os partos em casa, não é disso que a gente está falando. A assistência hospitalar é muito importante para situações de risco, para, problemas que podem acontecer, né, que ninguém está imune a isso. Mas essas tecnologias, essas práticas médicas, elas têm que ser feitas de modo adequado, com informação clara, com consentimento livre e informado da gestante. Então, tudo que for acontecer sobre aquele corpo deve ser tratado como algo que está acontecendo sobre o corpo de alguém que é um sujeito de direitos. E a mulher precisa ser respeitada nas suas escolhas. Então, a gente precisa, olhar para aquele plano de parto e buscar o respeito daquelas decisões que foram tomadas por aquela gestante. Esse ponto é essencial, porque muitas vezes o que importa ali não é o procedimento em si, mas a forma com que ele é imposto para algumas mulheres, sem explicação, sem diálogo. A maioria das denúncias que a gente recebeu envolve violência emocional, então significa que elas não foram bem tratadas em um momento que é de muita importância para a vida delas. Aí que entra a importância da educação em saúde, da formação continuada desses profissionais, que o Nudem também, claro, dentro de suas limitações, mas está buscando oferecer cursos nesse sentido, né? E de políticas públicas baseadas em evidências científicas, políticas públicas sérias, políticas públicas eficazes, no âmbito da violência obstétrica. E, claro, fortalecer a defensoria pública, né, que está tendo, assim, um papel bem relevante. Tivemos a inclusão do serviço da defensoria pública aqui no Paraná na cartilha da SESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado, né. Então lá na cartilha da SESA tem um QR Code para os nossos formulários de denúncia. Mas precisamos fortalecer a defensoria, porque aqui no Paraná estamos longe de estar em todas as comarcas ainda, né. Precisamos disseminar esse tema e essa educação em direitos para mais cidades e para mais lugares. Bem, então eu acho que esse cenário aí, como a gente já acabou antecipando, traz que a Defensoria Pública realmente tem um papel ali fundamental, o que
a gente pode até acabar extraindo do próprio relatório elaborado aí pelo núcleo da Defensoria do Paraná, que ficou muito elucidativo, muito informativo, e também pelas próprias ações que você trouxe aqui, né, que a Defensoria Pública vem atuando aí na capacitação, no auxílio aos profissionais. Então, não seria só judicializar casos individuais, mas também atuar coletivamente, seja ali por meio de recomendações, ações civis públicas ou campanhas educativas, né? Sim, sim. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem buscado construir uma atuação articulada. Inclusive, uma das formas de violência obstétrica é também a negativa ao aborto legal. Então, nessa temática do aborto legal, a Defensoria Pública, né, o NUDEM da Defensoria Pública, junto com a Clínica de Direitos Humanos da UFPR, construiu o Fórum de Aborto Legal, o FAO. Então, justamente para buscar uma atuação articulada, para que não ocorra mais negativas nesse sentido. Então, de um lado, acolhemos as mulheres ou pessoas que gestam, que é a expressão que a gente prefere usar, justamente porque é importante mencionar que homens trans também podem gestar, então qualquer pessoa que gesta, que procure a defensoria depois de viver experiências que considerou desrespeitosas, né, são acolhidas, é oferecido um atendimento psicossocial e um atendimento jurídico, e de outro lado também dialogamos com gestores de saúde, diretores de hospitais, com a própria SESA, né, para implementar mudanças estruturais. Então é um trabalho que exige firmeza e sensibilidade, então é um pouco controverso, exige essas 2 coisas. E entendemos que esse caminho, que esse problema, ele é estrutural. Então, são necessários vários caminhos de transformação, tanto de mudança cultural, quanto de ações institucionais que vão partir de dentro do Estado. Mas a denúncia das pessoas que gestam e que sofreram algum tipo de violência é fundamental. Por quê? Só se faz política pública com dados. E para a gente conseguir esses dados, a gente precisa que as pessoas que passaram por essas experiências tragam essa experiência até a gente. Então, a gente compreende que é muito difícil, porque às vezes ter que relatar o que aconteceu é reviver aquilo na sua memória, nos seus sentimentos, né, mas precisamos romper o silêncio, ter os dados para conseguir gerar essas mudanças. É, e pelo que eu pude ver aqui das próprias pesquisas, esse é um ponto realmente crucial. E antes da gente prosseguir aqui, eu só queria fazer um parênteses, porque essa questão da terminologia, né, pessoas que gestam, é super importante, porque realmente tem que ser conferida essa expressão mais abrangente, né? Porque eu mesmo, por exemplo, aqui, apesar de ser do meio LGBTQIAPN+, eu inevitavelmente me pego esquecendo dessa expressão. Então achei super valioso e importante essa questão da terminologia que você chamou a atenção. Bem, acho então que com isso a gente já tem um grande panorama aqui sobre a questão da violência obstétrica e, claro, a gente não esgotou aqui o tema e aqui é um convite para que vocês possam, inclusive, ver o relatório bastante elucidativo aí do Nudem sobre esse tema e devo dizer aqui também que a sua atuação prática, conjuntamente aí com os outros defensores e defensoras públicas envolvidos na questão da violência obstétrica, foi de suma importância, justamente para lançar esse olhar mais aprofundado sobre o tema. Então, aqui agora, para a gente fechar essa nossa deliciosa conversa, eu quero explorar com você, antes da gente encerrar o episódio, justamente a sua jornada antes de você ir para a prática defensorial. Então, você topa aí comigo nessa conversa? Claro, vamos lá. Jeane, depois de a gente mergulhar nesse tema tão sensível, eu queria aproveitar agora a sua presença para que os ouvintes eles também conheçam um pouco mais da sua trajetória. Você tem uma carreira marcada por muito estudo, dedicação e, claro, né, uma aprovação em concurso. Eu conheci você, como eu já adiantei lá no começo, estudando para a Defensoria do Paraná, que é justamente a defensoria em que você atua brilhantemente, e foi aí que eu notei que você, como muitos de nós, tinha e ainda tem um perfil que retratou e continua retratando agora, após a aprovação, né?
toda essa sua trajetória, que é o @persistedefensora no Instagram. Poderia contar pra gente como foi esse caminho até você chegar à defensoria pública? Claro, vou tentar dar uma resumida, né, porque foi um caminho bem longo, bem árduo. Eu comecei sendo estagiária da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci e fiz faculdade, né, e foi o meu primeiro estágio na faculdade, na área jurídica, e eu fiquei os 2 anos, que era o que dava, né, o máximo que pode. Fui estagiária lá e desde então eu entendi que era o lugar ao qual eu queria pertencer. Depois de ter me formado, veio a pandemia, então foi aí que eu criei esse perfil, né, o Persiste Defensora, que foi para buscar, assim, um apoio de mais pessoas que já estavam nessa trajetória há mais tempo. Um perfil aleatório surgiu no meu explorar ali do Instagram e eu resolvi criar um parecido. E foi muito importante para mim, porque com a pandemia eu não tinha muitos espaços coletivos de estudo, né, e nessa trajetória a gente se sente bastante sozinho, bastante sozinha, e eu consegui construir uma comunidade, tenho até hoje grandes amigos que eu conheci através desse Instagram. Então, depois que começou, né, teve a vacina e começou a liberar um pouco da pandemia, eu prestei a minha primeira prova, que foi a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui aprovada na primeira fase, e depois reprovei na segunda fase. E ao mesmo tempo já fiz a primeira fase da Defensoria da Bahia, e avancei para a segunda fase, e aí já fiz a primeira fase de Goiás. Foi tudo assim, acumulado, né, aquele acumulado de provas que não teve na pandemia e que veio ali surgindo depois, no final de 2021 para 2022. Então eu acabei fazendo um concurso dentro do outro, assim, o que dificultou um pouco a preparação, porque eu tinha que estudar para a segunda fase e para a primeira fase ao mesmo tempo. Teve uma época que eu estava estudando para primeira fase do Rio Grande do Sul, para a prova oral da Bahia e para a prova oral de Goiás depois. Então foi bem tumultuado, assim, essa questão, tanto que a Defensoria Pública do Estado do Paraná, quando eu fiz a prova objetiva, eu já era aprovada na Defensoria Pública da Bahia, e eu já estava aprovada para a prova oral de Goiás. E já estava aprovada para a segunda fase do Rio Grande do Sul. Então eu quase não fiz a prova, mas como ainda não, eu falei: "Eu só paro na posse", né, eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova, passei para a segunda fase, passei para a fase oral, e aí quase não fiz a fase oral também da Defensoria Pública do Paraná, porque foi bem pertinho da última fase lá do Rio Grande do Sul, que era a prova de tribuna, mas fiquei com medo de desistir, né, falei: "Nossa, já cheguei até a fase oral, vou lá e vou fazer". E no fim acabou sendo o estado que eu escolhi ficar. Mas foi isso, assim, eu fiz, 6 provas, né, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e passei então em 4. No Rio de Janeiro, reprovei na segunda fase, e no Mato Grosso do Sul eu fui aprovada para a prova oral, mas daí eu não fui mais fazer, porque eu já era defensora aqui no Paraná e para mim não fazia muito sentido essa troca de estado, então parei por aí. Entendi. E pra quem tá ouvindo aqui a gente, é só áudio, mas eu tô vendo aqui um quadro ali no fundo do cenário da Jeane falando: "Tudo aqui já foi um sonho". E eu acho que retrata justamente essa sua trajetória e a questão de que você falou: "Só paro na posse", e hoje você tá aí empossada. E outro ponto que me chamou a atenção aqui é que essa questão de estagiar na defensoria pública e querer pertencer à defensoria pública, eu acho que é, tipo, muito a regra de quem estagia na defensoria pública, porque eu também, durante a minha época de faculdade, depois que eu me formei, eu passei pela defensoria pública no estágio de pós, e eu já tinha ali a questão de que talvez era o que eu queria, e quando eu estagiei ali eu falei: "Meu Deus, é realmente o que eu quero". E então, dentro de tantas carreiras aí jurídicas possíveis que a gente tem no mundo dos concursos, por que é que você escolheu a defensoria pública? Eu acredito que teve uma grande influência por ser o meu primeiro lugar de estágio, né. Então foi uma grande escola para mim, tudo que eu aprendi já sob o viés da defensoria pública, de modo que depois olhar pelos outros lados para mim não fazia sentido, sabe. Então foi o único lugar que fez sentido para mim, assim, da minha vivência, de onde eu nasci, de onde eu vim, de como eu fui criada também. Assim, o lado da defensoria pública, né, ter um lado fez mais sentido para mim, assim, dentre as outras carreiras jurídicas possíveis, né. Eu também advoguei,
antes de ser defensora pública, então também tinha um lado, né, nunca me vi, por exemplo, sendo juíza ou promotora ou procuradora, em nenhuma dessas carreiras, então, era realmente a única o único lugar que eu me vi pertencendo, sabe. E eu acho que recomendo a todos, assim, se tiver estudantes de direito nos ouvindo, né, que façam estágio na defensoria pública, porque é uma grande escola, assim, você aprende não só do mundo jurídico, mas é uma grande escola de vida, né, de humanidade. Perfeito. E eu sei que tem muitos ouvintes aqui do podcast que estão justamente na preparação para concursos e muitos deles e delas também sonhando em defensorar algum dia. Então, eu queria aproveitar aqui a sua presença para ver quais dicas que você poderia dar para quem ainda está nessa caminhada, com base nas próprias dificuldades que você acabou enfrentando aí enquanto era concurseira. Tem vários conselhos, né, que a gente gostaria de dar, mas eu acho que o principal ele está refletido justamente no nome do meu perfil, que é persistência, né. E a persistência ela não está ligada à motivação, ela está ligada à disciplina. Então eu acredito que quem tem esse sonho e que quer passar num concurso público precisa, tratar isso como se fosse um trabalho, realmente bater ponto todo dia, né, de estudar, de seguir o seu cronograma, independente do método que escolheu para estudar, se é videoaula, se é livro, né. Eu acho que isso vai muito de um autoconhecimento, de cada pessoa saber como que o estudo funciona melhor para si. Mas o conselho que pode ser dado para todas as pessoas para aquelas que estudam de qualquer maneira, é a persistência e a disciplina. Então, de grãozinho em grãozinho mesmo, né. Eu lembro que no começo, assim, logo que eu comecei a estudar e daí veio o auge, assim, da pandemia, eu tinha uns 6 meses de estudo, parecia que eu não tinha aprendido nada ainda, que eu não tinha estudado nada, não progredia nos acertos das questões, mas aí de repente virou uma chave e começou a funcionar, sabe. Então é ter paciência, ter persistência, realmente ter a disciplina de todo dia estudar, era uma das minhas maiores dificuldades, porque eu tinha pouco tempo, né, durante toda a minha trajetória eu sempre trabalhei 8 horas por dia, então eu estudava ou de manhã bem cedo, por exemplo, acordando 4h30, 5 da manhã, ou durante a noite quando eu retornava do trabalho, só que eu nunca fui uma pessoa que tem muita energia no fim do dia. Então, foi uma grande dificuldade para mim conciliar trabalho e estudo também, mas foi só com base, assim, em muita disciplina, em abdicação, né, algumas renúncias, claro, finais de semana que a gente, entre muitas aspas, "perde" estudando, né, mas que depois a gente reconquista, assim. Não dá para parar e pensar muito. Se eu parava e pensava: "Nossa, mas eu tô aqui, tanto tempo tá passando e eu tô estudando, parece que eu tô parada, né, e as outras pessoas estão andando". Se você entrar nesse pensamento, assim, eu acho que isso desmotiva você a continuar. Eu acho que tem que pensar do modo contrário, tem que pensar que você está se dedicando muito em curto período de tempo, porque costuma ser de 1 a 5, 6 anos, no máximo, ali, estudando para um concurso, né, do nível de defensor público, pra depois ter uma vida inteira de estabilidade, de trabalhar com algo que você gosta, que faz sentido para você, de ajudar diversas pessoas, de conseguir também financeiramente prover para sua família, se isso é um desejo seu, né. Então vale a pena. Nossa, essa questão que você falou aí de grão em grão, eu acho que é essencial. Além da questão da persistência, né? Porque eu também me recordo do meu próprio início da trajetória ali, estudando até mesmo para concursos de servidor ali de nível médio. A gente começa meio desnorteado, né? Mas a gente vai ali progredindo, né? E aí eu acho que um ponto importante aí da persistência, como você falou, essa questão de você ter ciência ali, né, do estudo que você está fazendo e também valorizar os pequenos avanços, né, porque por mais que eles sejam pequenos, eles vão se acumulando e no final tudo vai, desembocar ali na questão do sucesso, se Deus quiser, né. E agora então, avançando mais para a vida após a aprovação. Como é que foi a sua posse? O que é que você sentiu? E quais foram os preparativos? Eu quero que você
compartilhe tudo isso aqui com a gente. E também, se puder, eu tenho uma curiosidade. Como é que foi a sensação de trabalhar com aquelas e aqueles que te arguíram na prova oral? Porque no curso da ADEPAR, eu vi uma aula em que um dos professores, ele comentou que foi, uma das pessoas que te arguíram ali na prova oral, né, então você foi uma das candidatas que ele acabou arguindo, e eu fiquei imaginando aqui, como é que é essa sensação? Bom, vou responder primeiro a curiosidade, aí depois eu conto como foi a posse. A gente tem, enquanto concurseiro, né, uma visão de que aquela pessoa que está nos arguindo é muito superior, assim, né, é muito diferenciada, mas hoje a gente consegue enxergar, claro, tem mais experiência, né, já participou de mais casos, tem mais qualificação profissional, mas somos colegas, né. Eu lembro que eu fiz um curso em que um dos professores era o Rafael Miranda, né, defensor aqui do Paraná também, e ao final do curso, pra prova oral, que eu estava fazendo com ele me disse que era só uma questão de tempo para eu estar no lugar dele, né. E naquele dia eu pensei: "Nossa, né, que s", fiquei até emocionada, assim, que super elogio, né, fiquei super feliz, mas pra mim não parecia verdade, sabe. Mas aí quando você chega, toma posse, começa a trabalhar de verdade, você consegue enxergar que realmente é isso, você tá numa posição de colega, né. Mas confesso que até hoje tem algumas pessoas que eu vejo, ou que eu ouço a voz e ainda dá um frio na barriga, né, de lembrar do momento ali da prova oral. E a posse foi um momento muito especial, assim, com certeza um dos dias mais felizes da minha vida. Foi muito emocionante, porque aqui no Paraná, desde o quarto concurso, né, que é o concurso do qual eu fui aprovada, teve a tradição de os pais ou pessoas da escolha do empossando vestirem a beca na gente, né. Então ver os meus pais vestindo a beca em mim, assim, essa conquista que também foi deles, porque me deram toda todas as supriram todas as minhas necessidades para que eu conseguisse, né, chegar até aqui, embora com muita dificuldade, né. Foi muito emocionante, assim. Foi numa segunda-feira, então não teve, assim, grandes festas, grandes festividades, né, na terça-feira a gente já começou o curso de formação, mas era o que a gente mais queria mesmo, era o que eu mais queria, era aprender. Foram quase 2 meses de curso de formação e depois a escolha da nossa comarca, e aí eu vim aqui para a cidade de Ponta Grossa, que é onde eu estou até hoje, né, ainda não removi, continuo aqui. E sou muito realizada, assim, como defensora pública, tanto na área de família e sucessões, que é o que eu trabalho aqui na minha atribuição ordinária, né, quanto no núcleo da mulher, que foi o assunto que a gente conversou hoje, que foi a minha atuação mais recente, que eu comecei agora nesse ano, né, a trabalhar aí com violência obstétrica. É, eu acho que essa sua paixão pelo ofício que você faz é muito evidente. Então, parabéns aí por toda a sua trajetória e pelo belíssimo trabalho que você vem desempenhando tanto na defensoria pública como na docência. E muito obrigado, Jeane. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai auxiliar muitas e muitos concurseiros, estudantes e eventuais profissionais aí interessados na temática da questão da violência obstétrica. Bem, pessoal, a gente chegou então aqui ao fim de mais um episódio do Defensorarei. Hoje a gente teve uma conversa aqui profunda e necessária sobre a violência obstétrica, que é um tema que, como a gente viu, não se limita às salas de parto, mas atravessa questões de gênero, de raça, de classe e de direitos humanos. Falar disso é também dar uma visibilidade a uma forma de violência que ainda é silenciada e naturalizada. E quanto mais a gente discutir, mais condições a gente vai ter de transformar práticas institucionais e também garantir que nenhuma mulher seja violentada em um dos momentos mais importantes, né, da sua vida, que é justamente o que a Giane veio falando aqui durante todo o decorrer do episódio, de que é para resgatar o protagonismo ali da pessoa que gesta. Então, novamente aqui, eu gostaria de reiterar a sua presença aqui, a defensora pública Jeane, não só pela análise jurídica que trouxe a esse tema tão sensível e caro, mas também
por compartilhar com a gente aí a sua trajetória e reflexões inspiradoras sobre a jornada dos concursos. Muito obrigado. Não, eu quem agradeço. Foi muito bom conversar sobre esse tema. É importante a gente cada vez mais divulgar, então espero que muitas pessoas consigam nos ouvir. E também aos concurseiros que consigam buscar um pouco de inspiração. Muitas vezes eu buscava também outros perfis, conversar com outras pessoas que já tinham chegado lá para ver se valia a pena, né. Fico à disposição no meu perfil, @persistedefensora. Foi meu diário de 2020 a 2023. Hoje eu não utilizo tanto, assim, eu reposto alguns conteúdos só, mas eu sempre olho o inbox, né, eu sempre olho se tem alguém querendo alguma conversa, tirar alguma dúvida, então fico super à disposição por lá. E obrigada, José, muito obrigada, eu adorei participar do podcast, muito sucesso para você e te esperamos em breve aqui. Ah, muito obrigado. Eu também não vejo a hora de defensorar. Então, é isso, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Abraços verdes e até a próxima. Este foi um episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.